Vamos então ler a palavra de Deus no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Nós vamos ler do versículo 4 até o 7. Do verso 4 ao 7, Salmo de número 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, total atenção aqui, por favor. Todos prestem bastante atenção na palavra de Deus, porque hoje nós vamos falar sobre qual o verdadeiro sentido da vida. É sobre isso que nós vamos falar. Então eu peço a atenção total dos irmãos. Fiquem atentos à palavra de Deus. Qual é, então, o verdadeiro sentido da vida? O Salmo 39 é um salmo de difícil identificação. Algumas coisas nós conseguimos identificar. Quem é seu autor? Está escrito aí, Salmo de Davi. Então nós sabemos que foi o rei Davi que compôs este salmo. Quem era o maestro que deveria conduzir esta música? Porque todo salmo é uma música, todo salmo é uma canção. Salmos não eram lidos, eles eram cantados. Assim como nós cantamos os hinos do nosso inário. Os salmos também eram o inário do povo de Israel, então eram cantados. Quem era o maestro que deveria reger esta composição do rei Davi? Era um homem chamado Jedutum. Nós sabemos também que o autor, ou seja, Davi, não queria falar da sua aflição, do seu momento de aflição que ele estava passando diante dos ímpios. Ele fala isto, ele diz assim no verso 1: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Davi estava querendo se queixar de Deus de alguma coisa, que nós não sabemos o que é, mas ele não queria fazer isso diante do ímpio. Você já viu esses crentes que reclamam da vida dele na frente dos ímpios? Eles dão motivo para o ímpio zombar de Deus. Eles dão motivo para o ímpio não desejarem ser crentes. E Davi evitou isto. Ainda que ele não estivesse totalmente satisfeito com Deus, ele disse assim: eu não vou reclamar na frente do ímpio. Eu vou guardar silêncio. Vou colocar uma mordaça aqui na minha boca. Nós sabemos também que quando Davi não mais resistiu ficar em silêncio, ele escreveu este salmo. Mas não na frente do ímpio. Ele falou: olha, eu vou falar. Ele diz assim no verso 2: eu emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. E no 3 ele fala: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Ponto. Agora nós vamos meditar sobre o que ele disse com a sua própria língua. Porque ele não quis dizer isto na frente do ímpio, para não dar nenhum motivo de escândalo para o ímpio. Outra coisa que nós sabemos também é que Davi sentia a aflição e reconhecia que isto vinha de Deus. O verso 9, ele diz: emudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isto. A aflição que ele está passando, ele sabe que veio de Deus. Outra coisa que sabemos é que ele havia cometido algum pecado, mas não sabemos qual. No verso 11, quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. O homem, se Deus tratar ele de acordo com os seus pecados, ele é totalmente destruído, como a traça destrói a roupa.
Nós sabemos também que este castigo de Deus lhe dava a impressão que ele iria morrer se Deus não tivesse compaixão dele, como diz o verso 13: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Imagina, Davi está dizendo: Deus, se tu olhas para um pecador como eu serei fulminado, eu serei destruído. Pois aqui estão as coisas que nós sabemos e as que não sabemos acerca deste salmo. Mas nós vamos ficar com os versos 4 a 7, que é o desabafo de Davi. Ele agora coloca para fora com Deus, mas não apresenta isso diante do ímpio. Ao contrário de se queixar, nós vamos falar, agora Davi vai reclamar. Se ele está chateado com Deus, e no final do 3 ele diz assim: então disse eu com a própria língua. Então você se prepara para ver um homem amargurado soltar suas amarguras diante de Deus. Mas o que este homem fala? Ele apresenta sua justiça própria? Não. Ele vai falar com uma sabedoria inspirada acerca do sentido verdadeiro da vida aqui na terra. Nós pensamos que quando ele fosse falar o que estava guardando em silêncio, ele iria explodir em murmuração, queixa, reclamação, mas quando nós lemos o que ele põe para fora, ele faz uma excelente contemplação sobre o estado da vida terrena, natural, e as suas implicações sob o ponto de vista da humildade. É isto que Davi faz. Quando eu estava lendo e meditando neste salmo, no início, ele está bem nervoso. Eu vou, tipo assim, olha Deus, não vou falar nada não, certo? O ímpio, ele vai, se eu falar alguma coisa, o ímpio vai soltar os tamancos com o Senhor, então eu vou ficar até quieto. Mas ele diz: meu coração pegou fogo, eu não aguentei ficar quieto, então abri meus lábios. Eu falei: agora lá vem bomba, agora Davi vai realmente reclamar com Deus. Mas ele faz uma excelente contemplação do que é a vida terrena, e é isto que nós vamos ver. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Primeira coisa que Davi fala: o verdadeiro sentido da vida é reconhecer a fragilidade. Ele diz no verso 4: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Este homem está irritado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, com o castigo de Deus, sabe que é seu pecado, não disse qual, mas ele pede a Deus que estenda seus olhos para o fim da sua vida, para que ele reconheça a sua fragilidade. Shakespeare disse o seguinte: o mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres são apenas atores. Eles têm suas entradas e suas saídas deste palco. Um homem pode, em seu tempo, desempenhar muitos papéis. Então, existe aquela cena, a última de todas as cenas, que termina essa estranha história de movimento. Nossa vida é um palco, e assim como Gabriel, que nós acabamos de dedicá-lo ao Senhor, está entrando no palco, algumas pessoas estão saindo. Durante o período da sua atuação no palco, muitos foram atores coadjuvantes e outros foram os protagonistas. Alguns fizeram história, outros nem tanto. Mas existe uma última cena, e essa última cena termina no caixão. Parou todo o movimento da história, parou todo o movimento da sua trama, parou tudo. E Davi está pedindo ao Senhor que ajude, levar os seus olhos para esse dia, para o fim das coisas, e não para o seu começo. Os homens não procuram meditar no seu fim. Você já parou sobre isso para pensar? A ganância do homem por suas conquistas, por seus planos, causa nos homens uma amnésia sobre o fim dos seus dias, causa neles uma cegueira sobre o dia de sua morte. Agora veja, se nós não fazemos isto com nossos filhos, nós projetamos sobre nossos filhos coisas que nós não conseguimos fazer em nossa vida. Nós sabemos que o palco dos nossos dias
nós passamos por ele, e quando já estamos quase se fechando a cortina sobre nós, nós olhamos para a nossa cena e dizemos assim: eu não consegui ser o que eu queria. Então vem o nosso filho que está entrando agora no palco e você quer transferir para ele o seu papel, esquecendo que Deus estabeleceu um papel para cada pessoa neste mundo. Pais, mães que sufocam seus filhos com aquilo que eles gostariam de ter sido, não conseguiram e querem projetar isso na vida dos seus filhos, porque querem de alguma maneira deixar uma história registrada no palco da sua existência, que ele não conseguiu registrar enquanto ele esteve em cena. É isso que nós temos visto. Nós projetamos planos sobre nós e nos frustramos quando eles não são executados. Então agora projetamos sobre nossos filhos. Eu já vi pais dizerem assim: ó, moleque, você vai ser aquilo que eu não consegui ser. Por quê? Se você não conseguiu, ou perdeu sua oportunidade, ou Deus não tinha aquilo para você, agora você vai desenhar isto para o seu filho? Sabe uma coisa, irmãos, que nós desconsideramos toda hora? O hálito fedido e gelado da morte todos os dias sopra perto dos nossos ouvidos. Todos os dias o hálito gelado e fétido da morte sopra perto dos nossos ouvidos e nós fingimos que não sentimos nada. Morre uma pessoa, puxa, trabalhava comigo. Esse é o hálito gelado da morte passando por seus ouvidos. Morre outra pessoa, essa aí estudou comigo, eu conheci, é filho de fulano, é filho de cicrano. A morte está soprando o seu hálito fétido, gelado em nossos ouvidos. E nós fingimos que não é conosco. Ninguém quer pensar sobre este dia a seu próprio respeito. Ninguém quer. Mas Davi, ele orava e dizia: Senhor, me conceda conhecer o meu fim. Pega, meu Deus, os meus olhos, estenda os meus olhos, para que eu conheça a minha fragilidade. Os homens de hoje, ao contrário, eles não querem ver sua fragilidade, eles querem sua força, eles querem manifestar força, eles querem saber onde está o seu ponto forte e explorá-lo, ainda que sobre o seu semelhante, humilhando o seu semelhante, escravizando o seu semelhante, matando o seu semelhante, a custo da vida alheia. Ele quer descobrir onde está a sua força. Davi diz: eu quero saber onde está a minha fragilidade. O homem de hoje, ele quer saber onde está a sua força. Há também pessoas que surgem nas igrejas para explorar esta parte forte que, segundo eles, está adormecida dentro de você. Eles dizem: há uma força dentro de você. Não tem aquela música da Jamile? Essa força vem de dentro de você. Não vem de Deus, ela vem de dentro de você. Sabe? As pessoas são assim, elas querem descobrir seu potencial. E então elas pagam para os coaches, elas pagam dinheiro para os palestrantes motivacionais, elas pagam para ver se alguma coisa modifica a sua forma de vida, que ela acha uma forma de vida amebática, como de uma ameba. E elas querem pagar para ver algo melhor. Existe um leão dentro de mim e eu não estou sabendo despertá-lo. Eu sou um cara forte, mas eu não estou sabendo. Então, que venha um palestrante motivacional, um coach, para me dizer onde está meu ponto forte. Eu quero saber meu potencial. Mas Davi não. Ele pedia a Deus o seguinte: Senhor, me faz conhecer a soma dos meus dias. Ele sabia que seus dias estavam contados. E logo mais, ele não passaria de mais um nome na história. Para a nossa geração, conhecer a sua força é melhor do que conhecer sua fraqueza. A nossa geração não aceita a realidade. A nossa sociedade está dopada com discursos motivacionais, forçando uma indiferença para com a realidade. Eu digo isso porque também essas coisas entraram nas igrejas. Há uma desconsideração consciente da realidade sendo pregada nos púlpitos, irmãos. O sujeito está sofrendo
E o pastor está dizendo, olha, não existe sofrimento não, declare pela fé que você é vencedor. O cara está sofrendo e ele é obrigado a se anestesiar e dizer, eu sou mais que vencedor. Como uma máquina programada, se esforçando para acreditar nisto, e vive desenhando um sorriso amarelo naquele rosto triste, para tentar convencer a si mesmo e uns aos outros que são super-heróis. O que você considera mais sábio? Explorar sua força, seja lá o que isso signifique? Ou pedir a Deus que lhe faça conhecer sua fraqueza? Se você deseja conhecer uma força de leão que existe em você, comece pensando então que você não vai morrer. Pensa logo isso, eu não vou morrer, então eu vou fazer história. Realmente você vai fazer história. Quando chegar aos 389 anos, vai ter uma televisão te filmando e falando, este é o homem mais velho da terra. Pense em fazer história, começando por pensar que você não vai morrer. Mas se você considera mais sábio buscar conhecer sua fragilidade, então tudo que você fizer no palco da sua existência, você fará para a glória de Deus. Você vai fazer para que Deus, o único que vive eternamente, seja louvado. Porque enquanto você estiver pensando o que você vai fazer para deixar marcado na história da sua vida, Deus está tendo sua glória roubada. Mas no momento em que você disser como o rei Davi, ele estava chateado. Ele estava angustiado com alguma coisa, até mesmo com o castigo de Deus sobre o seu pecado, mas ele não reclamou. Ele disse, Deus, eu não quero estar aqui para me justificar diante do Senhor, apenas me dê uma coisa, sabedoria para olhar o fim da minha vida e conhecer que sou frágil, conhecer que a minha vida passa, Senhor, mas enquanto eu estiver vivo, eu quero que teu nome seja conhecido, porque somente o Senhor vive para sempre. Você sabe esta diferença? Você sabe que vai morrer, não sabe o dia, mas sabe que vai. Então viva para aquele que vive eternamente. Porque quando você viver para a glória de Deus, eu te garanto que você vai morrer também para a glória de Deus. Segunda coisa. O sentido da vida está em reconhecer a vaidade. Verso 5, Davi diz assim, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. O palmo era a menor medida que existia na época de Davi. Era o palmo. Era a distância do primeiro ao último dedo. Não é como a gente abrindo a mão. Mas de uma mão, o primeiro ao último dedo era a medida de um palmo. Davi sabia que a estrada da sua vida tinha um fim e que dava para vê-lo a uma curta distância. Quantos palmos de vida você acha que tem aqui nesta terra? Quando você põe a mão na testa e olha para o fim da estrada, você consegue ver quantos palmos estão contados para você? Você enxerga o fim da sua estrada? Ou você coloca a mão assim e fala, não, vou viver muito ainda. Geralmente é isso que nós pensamos. Agora Davi chama o prazo de sua vida diante de Deus, ele chama de nada. Ainda que você viva 389 anos. Eu te pergunto, o que é isto diante da eternidade de Deus? O que são centenas de anos diante de um Deus eterno? Matusalém viveu 969 anos aqui na terra. O que é isto diante da eternidade de Deus? Alguns milésimos de segundo. Então, nada é o nome que Davi dá para a sua vida. Nada. Ele diz que o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Estas duas palavras no hebraico são parecidas. Nada, vaidade. Futilidade, bolha de sabão. Qual é a firmeza do homem? Em nossos dias, o homem busca uma certa firmeza. Vou falar de duas que ele busca. Primeira, saúde.
O homem acha que se ele tem saúde, ele pode se firmar, né? E acha que saúde é sinônimo de imortalidade. Ele vai lá, faz um exame de sangue, está tudo normal. Ele não tem colesterol alto, não tem triglicérides alto, não tem glicemia, ele não tem nada alterado. O fígado dele está bom, ele tem o rim tranquilo, trabalha tudo funcionando em seu corpo. Ele volta para casa de que maneira? Ele volta sorrindo. Alguns, no meio do caminho, voltando para casa, depois de um exame, são atropelados e morrem. Saudáveis. As pessoas acham isto, que minha saúde é algo em que eu devo firmar os meus pés, porque assim serei imortal. Claro que se você perguntar para as pessoas, você é imortal? Como dizia meu colega, você é imorrível? Não. Lógico, todo mundo sabe que vai morrer. Porém, quando nós cuidamos da nossa saúde, é como se a morte não estivesse nos olhando. Nós estamos ali. Não vou comer essa pizza não. E a morte está assim, e daí? Comendo a pizza ou não? Qual que é o problema? O dia que Deus mandar, eu te pego. Aí o outro fala, mas pelo menos sem a pizza, você vai me pegar mais tarde. E daí? A foice está por aí. O hálito gelado e fétido dela bate sobre os nossos ouvidos todos os dias. E nós fingimos que nada está acontecendo. Nós cuidamos da saúde como se a morte não estivesse nos olhando. Outra firmeza do homem é o dinheiro. Ele pensa que seus recursos o livrarão do seu momento de despedida. Isto é impossível. As riquezas, como nós veremos a seguir, são como os gatos que ficam na casa ainda que troque de dono. As riquezas são que nem gato. O cachorro diz que é diferente, né? Eu não tenho gato nem cachorro, mas diz que o cachorro, quando o dono muda, tem que levar ele, porque senão o bicho fica doente, ele é apegado ao dono. O dinheiro é igual ao gato. O dono muda, tanto faz levar o gato ou deixar, ele está do mesmo jeito. O próximo dono que vier, cuida dele. Assim também é o dinheiro, ele não se importa. Se você está indo para o cemitério, ele não vai. Ele não vai. Nós vamos ver isso daqui a pouco, no próximo versículo, mas qual tem sido a sua base na qual você tem firmado a sua confiança? Tiago diz, 4,14, que a nossa vida é como uma neblina que passa. Você conhece isto? Você já parou para observar a neblina? Ela existe durante a manhã, mas quando o sol começa a brilhar, ela some. E ela some de uma forma que você não olha a hora. Você não diz assim, olha, sumiu tal hora a neblina. Você não fala isso. Simplesmente ela sumiu e você nem se importa. Assim também a nossa vida, é como uma neblina. As pessoas vão ver que você foi embora, mas depois já não estão mais se importando com isso. Não estão mais se importando. A triste e brutal realidade é que nós logo vamos passar. Cada dia que se passa é um passo que nos aproxima do fim da nossa estrada. Enquanto a nossa vida passa, o que nós temos feito para a glória de Deus? Veja, Davi está dizendo, minha vida, Deus, diante do Senhor é nada. Meus irmãos, transforme o seu nada em glória. E isto não é para você, é glória para Deus. Dizem por aí que o legado que você vai deixar para as suas gerações futuras são as coisas boas que você fez. Tais coisas, se é que são boas, elas vão revelar algo de você ou algo de Deus. Você quer saber se uma coisa é boa? Não é se você deu um prato de comida para um faminto. Você quer saber se uma ação é boa? Não é se você fez uma ação de caridade para alguém necessitado. É quanto Deus foi glorificado com qualquer coisa que você fez. Isto é coisa boa. Isto são boas ações. As boas obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos nelas são estas coisas. Tudo que fizemos, o quanto disso glorificou a Deus.
não é o quanto foi impressionante para os outros, né? As pessoas gostam de impressionar os outros, mas a nossa vida é para a glória de Deus. É claro, o que eu estou dizendo aqui, não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você ter saúde, não é isso. A questão é como estas coisas serviram ao reino de Deus durante a sua vida passageira, durante a sua vida de vaidade. A palavra vaidade significa qualidade do que é vão. Sua saúde glorificou a Deus de que jeito? As pessoas cuidam da sua saúde para cultuar o corpo. Vocês já pensaram sobre isto? Eu vou, né? Não tem nada errado você cuidar da saúde, ir para a academia, fazer caminhada, corrida, levantar peso e tal. Mas as pessoas fazem isso para cultuar o corpo, para ficarem se olhando no espelho. E devia Deus mostrar no espelho o que nós vemos, o que nós iremos ver daqui a uns dias. Devia Deus mostrar uma caveira, um esqueleto no espelho. E quando a gente estiver todo bombadinho, todo saradão, e olhando no espelho, fazendo aquelas poses, o esqueleto está lá mexendo. E Deus falar conosco assim: isso daí é o que vai ser você daqui a pouco. Não é errado ter saúde, não é errado ter dinheiro, mas o que estas coisas falaram sobre Deus? Outra pergunta, para encerrar esse segundo ponto: o que tua saúde ou teu dinheiro vão falar a seu respeito no dia do juízo? Porque Deus vai chamar, de acordo com Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, né? Deus vai chamar nosso dinheiro para testemunhar diante dele a nosso respeito. Vem aqui, dinheiro de fulano de tal. Como é que foi que ele te usou lá na terra? Foi para me glorificar? Não foi não, Jesus. O dinheiro é dedo duro. Você gosta dele aqui, mas ele não está nem aí para você no dia do juízo. Ele vai falar nada disso. Esse cara aí, lá na terra, eu que era o senhor dele, entendeu? Não era o senhor, não. Esse cara me servia. Ele era escravo de mim. Ele não era servo do senhor, não. E eu não estou falando de rico, não, hein? Não estou falando de rico. Eu estou falando de quem ama o dinheiro, seja rico ou pobre. Seja rico ou pobre, amou o dinheiro, tem ele como senhor, ele vai te denunciar no dia do juízo, está escrito na palavra. Terceira coisa, sobre o verdadeiro sentido da vida, é reconhecer a ansiedade. Verso 6, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, está vendo? Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Davi diz que o homem se inquieta em vão. Por quê? Sua inquietação é vã porque, independente do quanto você se preocupa com as coisas, você passará como uma sombra. Nós estamos de passagem por aqui, não é verdade? E as coisas daqui nos preocupam tanto. Nós estamos esquecendo que somos como uma sombra que passa pela terra, mas enquanto esta sombra passa pela terra, estamos preocupados com as coisas da terra, queremos agarrá-las, resolvê-las, queremos levá-las conosco, mas sombras não agarram nada, sombras não pegam nada. Faz um teste, coloca o dinheiro lá no seu sofá, acende a luz e fica brincando assim, passa a tua mão na luz, faz a sombra e deixa a tua sombra pegar o dinheiro, para ver se você pega. Sombra não pega nada. Nossa vida é isto. Ainda que você pensou que pegou, quando você partir você vai ver que não pegou nada. Somos sombras. Nossa mão passa em branco. A nossa mão passa ilesa. E nada disto nós pegamos. Por isso Davi diz, em vão se inquieta o homem. Como está seu coração hoje sobre as coisas que lhe perturbam? As coisas que perturbam você, refere-se a quê? Refere-se a dinheiro? Refere-se a dívidas? Refere-se a um coração amargurado? Refere-se a um problema que você não resolveu? Refere-se a um anseio que você tem? Eu gostaria que isso acontecesse em minha vida. É isto? É sombra.
tudo isso é como você estivesse tentando pegar com a sombra. Nada disso vai ficar em suas mãos. Quando alguma coisa tem que acontecer, o que nós podemos fazer? As coisas acontecem debaixo do nosso nariz e não temos potência alguma para impedir que elas aconteçam. Temos? Quando uma coisa tem que acontecer, você, depois que está todo arrebentado, quebrado, você fala, podia ter feito assim. Não, não podia. Nós não podemos fazer nada. As coisas acontecem conosco e nós, com todo esforço que temos, nós, como sombras, estendemos as nossas mãos, esforçamos e não pegamos nada. Eu me lembro daquele filme, né? Acho que de 94, alguma coisa assim, Ghost, do outro lado da vida. Depois que aquele cara morre lá, ele fica tentando pegar as coisas, não consegue. Aquilo é espiritismo, idiotice, mas reflete isto, a sombra nada pega. Ela não pega nada. Então estas coisas que Davi está usando aqui como exemplo, ele usa o tesouro, né? Ele fala que aquele que amontou tesouros, podemos usar vários exemplos. Davi usou o tesouro como exemplo, mas podemos usar outros. A sombra segura dinheiro, o homem se inquieta, labuta, se corrompe, mata o seu semelhante, enlouquece por causa dos tesouros deste mundo, não somente de dinheiro, mas outra coisa pode ser teu tesouro, mulher, filhos, trabalho, bens, aquisições, fama, sucesso, diplomas, enfim, mas não sabe quem os levará. Essas coisas serviram apenas para tirar sua paz e o seu sossego. É errado ter tesouros? Claro que não. Muitos destes tesouros são coisas que o próprio Deus nos dá, portanto são legítimas. A questão é que não devemos nos esquecer que estas coisas, estes tesouros, devem servir para a glória de Deus. Caso contrário, ficarão para as próximas pessoas depois de você, e como sombra você não apalpou absolutamente nada. Na verdade, nós devemos tirar a nossa sombra destas coisas, para que sobre elas resplandeça a luz de Cristo, a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se fizermos sombra à glória de Cristo, então tudo foi inútil, nada adiantou. Ansiedade para obter e para preservar, tudo acabou em nada. Então saia da frente, deixe a luz de Cristo brilhar sobre tudo que você tem, sobre tudo que você deseja. Em último lugar, o verdadeiro sentido da vida é reconhecer a necessidade. Versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. A necessidade que Davi se refere aqui é a nossa necessidade do Senhor. Jeremias disse, 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja, Jeremias, quando disse isso daqui, no verso 5, ele falou, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço mortal. Ele faz da sua carne o seu braço e o coração se aparta do Senhor. Ele fala, maldito é este homem. E no verso 6 ele compara que nem o Salmo 1. Ele fala, o homem que confia em si mesmo é como aqueles arbustos secos que são soprados no deserto. Não tem vida. Como é o nome daquilo em inglês lá no faroeste? Não tem aquelas bolas que ficam rolando assim, de arbusto? Tumbleweed, né? São tumbleweeds. Não passamos disto. Somos secos, levados pelo vento. Mas ele, depois que ele diz assim, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele também usa o Salmo 1 e ele diz assim, ele será como árvore plantada a ribeiro de água. Ela é sempre viçosa, ela sempre está com as suas folhas verdes e dá o seu fruto no devido tempo. Certamente Jeremias estava olhando para o Salmo 1 quando ele falou sobre aquilo, ou pelo menos, se foi o contrário, Esdras que escreveu o Salmo 1, leu Jeremias para poder falar, para poder escrever o Salmo. O que Davi está dizendo é exatamente isto, irmãos. Senhor, e quanto a mim, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Veja,
Olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Há duas palavras aqui, confiança e esperança. Não basta confiar no Senhor, tem que tê-lo como sua esperança. Confiar é crer no presente, esperar é crer para o futuro. Alguém disse sabiamente que esperança é fé futura. Como você vive acerca dos seus dias? O que será de você depois da morte? Se a sua esperança não for o Senhor, o que lhe restará? Paulo disse aos Efésios, assim como nós, os Efésios andavam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, verso 12. Sim, meus irmãos, esta é a situação do homem sem Deus. Ele não pode ter esperança. Se não há Deus na sua vida, que esperança você tem? O homem que faz planos sem Deus, que deseja conhecer a sua força pessoal e não sua fragilidade, que pensa que a sua saúde ou o dinheiro o farão viver longamente, em que, por Deus, este homem está depositando sua esperança? Ele pensa apenas no presente, portanto ele não tem esperança. Ele prefere não refletir sobre o último dia, como disse Davi. Mesmo o último dia na terra ele não quer pensar, quanto mais o último dia com D maiúsculo, que é o dia do juízo, ele não quer pensar mesmo. E Paulo havia dito aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Estava conversando com o irmão Roberto hoje, e ele me dizendo de pregação de pastores que abrem a Bíblia, leem um versículo, e daí quando vão pregar, eles começam a dizer, Deus quer o melhor desta terra para você. Você acha que Deus quer que você tenha um carro velho? Não, Ele quer um carro muito bom, novo para você, mas quando Ele der um carro melhor para o seu irmão, você não fica com inveja. Peça a Deus que Ele te dá outro. Estas coisas que começam a limitar sua esperança em Cristo às coisas desta vida, Paulo diz, miserável mais do que todos os homens, porque o ímpio já não tem esperança mesmo. O ímpio sim, ele vai depositar esperança nas coisas da terra, mas nós, que dizemos que cremos em Cristo, que o declaramos como nossa esperança, seremos piores do que esses miseráveis lá fora, porque estamos limitando aquele que dá a vida eterna para as coisas desta vida. Onde é que você pensa que está a sua necessidade? O solteiro fala assim, se eu fosse casado. O casado sabe que não é assim. Ele sabe. Mas o solteiro não adianta. Alguém me disse hoje assim, avisa os solteiros, pelo amor de Deus. Eu falei, eles acreditam? Eles não acreditam. Eu aviso, mas não acreditam. Fazer o quê? Deixa casar. Agora depois não pode descasar. Entendeu? Então, gostando ou não, é isso aí que você tem. O rico, o pobre, ele fala assim, se eu tivesse mais dinheiro. Aí você pergunta para o rico o que é que ele quer? Mais dinheiro. Ele não é rico? Perguntaram para o homem mais rico do mundo, quanto de dinheiro lhe basta? Ele disse sempre um pouco mais. Então, o inculto, ele diz assim, se eu tivesse faculdade. Mas você vai para uma pessoa que tem faculdade, ele quer outra. Ele quer um diploma, ele não satisfaz com o bacharelado, ele quer pós-graduação, ele não quer mestrado agora. E aí, para fazer mestrado, tinha que ir para fora, estudar, agora pode fazer online. Beleza, vamos facilitar, tô mestre agora. Não, mas fulano é doutor. Então eu não posso ser só mestre, eu tenho que fazer um doutorado. E aí depois que ele faz doutorado, ele encontra um PhD, um pós-doutor. Ele fala, não, eu tenho que ter pós-doutorado também. Aí depois que alcança isso, ele quer outra, e mais outra. Não tem satisfação. As insatisfações se multiplicam, e com elas a busca por algo diferente, que também nunca satisfaz. Esta é a trama da nossa vida. E depois, quando as cortinas vão se fechar, o que seus diplomas valeram? Eles fizeram de você o que no palco desta vida? O seu dinheiro, sempre um pouco mais, fez o que de você no palco desta vida? O casamento te fez o que no palco desta vida?
As coisas que buscamos, elas não fazem absolutamente nada diante de nós, a não ser que o Senhor seja a nossa esperança. Sabe qual de fato é a esperança do crente? Sabe qual de fato é a esperança e a satisfação do crente? É o verso 8 que Davi diz: livra-me de todas as minhas iniquidades. É isto que torna você uma pessoa satisfeita, porque o crente, quando ele tem seus pecados perdoados, ele olha para a cruz e ele diz: sim, Senhor, eu merecia o castigo, mas o Senhor tomou em meu lugar. O castigo de Deus o Pai estava sobre ele e trouxe a paz para nós. Não foi diploma, não foi dinheiro, não foi casamento, não foi posses. Foi o sangue de Cristo que trouxe paz verdadeira para todos os homens que nele creem. É isto que Davi está dizendo. Sim, meus irmãos, a verdadeira satisfação é ter nossos pecados perdoados. Como disse o verso 10, ele fala: tira de sobre mim o teu flagelo. O que adianta você ter todas estas coisas e o flagelo de Deus está sobre a tua vida? Quando você olha para a cruz, você vê Cristo flagelado. Quando você olha para o madeiro, você vê o Filho de Deus ensanguentado e você diz: foi por mim que ele levou o flagelo de Deus. Isto sim me traz paz, isto sim me traz satisfação. Porque se Deus fosse nos castigar como nossos pecados merecem de fato, nós seríamos destruídos como a traça destrói a roupa, verso 11 que Davi diz. A plenitude da esperança é você orar e ser ouvido pelo Senhor, como ele diz no 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta quando eu grito por socorro. Esta é a paz do homem, a paz que nunca ninguém vai poder tirar, porque quando alguém estiver no inferno, ele vai gritar e Deus não vai ouvir. Mas quando hoje você grita e Deus te ouve, você sabe que isto é paz. Você sabe que este é o verdadeiro sentido da vida. Ele diz: não te emudeça a vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, como peregrino, como os meus pais também foram. É você poder olhar de longe e ver a ira de Deus sobre Cristo em seu lugar. Isto foi desviado de nós, como o verso 13, Davi diz: desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Sim, Deus desviou de nós o olhar dele e lançou o seu olhar de ira sobre Jesus Cristo, porque ele carregou os nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre o Filho de Deus, e o olhar de Deus, quando ia chegar em nós, Jesus gritou na cruz: olha para mim, Deus, olha para mim, não para eles. Os pecados deles agora estão sobre mim. E o olhar do Pai se desviou de nós e atingiu o seu Filho na cruz do Calvário. Foi fulminante para Cristo, para que você pudesse viver para sempre. De que forma você olha então a entrada neste mundo, sua entrada? Pensamos que nossa vida é inútil, sem valor, porque ninguém nos conhece, não somos famosos, não fizemos história, não fomos proveitosos, não marcamos uma geração. Gostaríamos de ouvir os coaches que falam o que queremos ouvir, que tentam despertar um animal feroz em nós, como se isso não fosse já nós mesmos. Gostaríamos que alguém nos mostrasse que existe uma força dentro de nós. Vivemos em dois extremos. Por um lado, somos soberbos, pensando que vamos conquistar o mundo. Ou por outro lado, ficamos tristes porque ninguém nos reconhece. Queridos, a única forma de mantermos um equilíbrio entre uma vida toda deprimida por achar que não é ninguém e uma outra vida toda mascarada e cheia de fantasia e anestesia, vivendo uma vida de Dom Quixote, sabe Dom Quixote, que achava que era o rei Arthur e ficava lutando contra cataventos achando que eram seus inimigos. Muitos crentes estão assim: eu sou o rei Arthur, eu sou o rei Arthur. E na verdade é um Dom Quixote. Ele está lá lutando contra cataventos e dizendo: estou vencendo o diabo. E o diabo está rindo dele. Olha um louco ali. A única maneira é vivendo para a glória de Deus. É ter em vista a nossa esperança em Cristo, como disse Paulo aos Colossenses. A esperança da glória é Cristo em vós. Colossenses 1:27. Se tudo que nós fizermos, meus irmãos, não for para a glória de Deus,
não vai passar de uma bipolaridade ridícula, inútil. Se Deus vai lhe conceder um pouco mais de tempo nesta vida ou não, isso não é relevante. Afinal, morre um velho como morre uma criança. O que é relevante é viver para a glória dele. É fazer todas as coisas para que o nome dele seja glorificado e reconhecido. É conhecer nossa insignificância e a grandeza da sua misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus, tendo os nossos pecados perdoados, e hoje podemos saber que nossas orações são ouvidas por Deus, e nossa vida não será medida por palmos pequenos, como Davi disse, mas ela nunca terá medida, será imensurável por toda a eternidade, através de Cristo nosso Senhor e Salvador. Esta é a palavra de Deus para nós. Vamos ficar em pé.